Olha aqui, ó, vamos falar mais do que? Vamos falar de história, né? Quando a gente se fala de história, o que a gente está falando? A gente está falando do quê, né? Pera aí que o quarto é meu, vou tirar meu sapato. Pois é. Não foi o que eu quis dizer. Ainda pretendo ter, tenho grana, 2 milhões. É isso aí. Vamos falar de história. História são relatos. O que entra em história? Apocalipse 11. Tem que falar, não adianta, Jesus. Ele está me ouvindo no céu, se ele querer. Ele é rei, entendeu? Vamos falar de quê? Vamos falar da Igreja Católica. A Igreja é, a Igreja Católica era uma potência no mundo. A Igreja Católica mandava. Igreja Católica mandava no mundo. Antropocentrismo e teocentrismo. O homem no centro de tudo e Deus no centro de tudo. Aí a coisa mudou na terra, meu filho. Mudou na terra. Entra Martinho Lutero, as 95 teses de Martinho Lutero. A igreja vendia a parte no céu. Era o Papa, isso daí era errado. O problema é de quem? É de Jesus Cristo. E o respeito, né? Agora, tem o quê? Vamos falar mais. Vamos falar do Baixo e do Alto Egito. O tempo de Faraó da Bíblia. Tem Moisés, todo mundo já sabe. Isso daí tinha que estar em prova. Isso daí é uma coisa que eu vou dizer para quem quiser olhar. Isso daí tinha que estar em prova, né? Vamos falar. Isso aí semeia o bem no coração, sobe luz nas sombras, ou luz nas trevas, ou treva nas trevas. Esse é o resultado da tua vida, né? Vamos falar o quê? Baixo e Alto Egito. O Egito, né, era dividido em dois, né? Aí juntaram as coroas, se não me engano, branca e vermelha, algo assim, né? Preferiram fazer assim. As pirâmides em história, Melkins, Kefren e Miquerinos, né? As 95 teses de Martinho Lutero. Entra o que mais em história? O homem vitruviano, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci foi matemático, se não me engano, físico, algo assim, filósofo, né? Ele falava sobre os parâmetros do homem, né? Ele falava sobre o que mais? Sobre gravidez, né? Ele falava sobre o que, né? Ele falava sobre assuntos, né? A hora de ficar sério, fica sério. A hora de brincar, a gente brinca, né? O que é bom? É aprender, coragem ou seduzir, né? Isso está nas mãos de Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo. É resultado na hora. Imóvel Fernandes 4, o verbo sai daqui a pouco, né? Mas vamos falar de outra coisa, né? Jesus Cristo está nos livros, eu vou poupar. Vamos falar do que mais em história? O tempo da Grécia, o tempo de Daniel da Bíblia, né? Zeus, Atenas, né? Poseidon, o Kratos é do jogo, né? O que isso é? Isso tá mais em literatura, tá no estilo barroco, detalhe. Era lindo de se ver. O que era errado, na minha opinião? Falta de pureza, por isso que não deu certo. Não se firmou na terra. O Coliseu caiu, né? Não sei, não vou dizer nada, não sou ele, né? O Coliseu caiu porque era muita estatueta de homem pelado, mulher pelada e falta de santidade. Procura no dicionário. O que mais tem história? Joana d'Arc, né? As bruxas morreram morriam por bruxaria queimadas, né? Já falei, na Igreja Católica era uma potência. Depois entrou o quê? O capitalismo. Aí vem democracia, vem comunismo, liberdade, doutrina, né? O capitalismo é nada mais do que tu tirar uma árvore e plantar uma empresa. Paisagem cultural e natural.
paisagem modificada, tu entende essas coisas. Isso daí é história. Vamos ver mais, né? Quem quiser falar e tiver vindo, fala. Olha o vídeo e comenta. Vamos falar mais de história, deixa eu me lembrar. Tem alguns estilos, o tempo da Cleópatra, se não me engano. Eu já falei Alto e Baixo Egito, tem esse tempo também. Era mais detalhe, mais aqueles castelos do Aladim, né? A esse tempo que eu ouço falar de Tutankhamon, essas coisas, tem que ser mais estudado. O que cai em história? Pergunta. Em história cai pergunta. Interpretação de texto. Gente, tu sabe fazer uma dissertação? Isso é muito fácil, né? Isso é língua portuguesa. Dissertação, né? Tu pega ali a pergunta, interpreta e responde ali da tua maneira. Vamos falar de história, meios de comunicação, né? Também entra aí industrialização, revolução industrial, tem guerra, Primeira e Segunda Guerra Mundial, Pearl Harbor, bomba Hiroshima e Nagasaki, né? Isso daí tu despreza, o mal deve ser desprezado, é um conselho, aceita se tu quiser ou não, né? Vamos falar de coisa boa em história. Tem mais, Michelangelo, Donatello, os Tartaruga Ninja são ele. Entra o quê? Entra os quadros, né? Os quadros, as pinturas, os detalhes. Isso é história. História é relatos, não adianta. Tem que pegar o livro e ler. Vai falar do que os livros de história? Eu vou te adiantar. Democracia e comunismo e relatos. Isso é história, né? São vitórias, conquistas, batalhas, né? O que é ruim em história? Tortura, artifício. Teve um tempo que estava assim em história. Tortura, artifício. Isso daí não dá para aguentar, né? Eu vou destacar uma coisa rapidinho. A bomba, foi bom ou não foi? Fica com essa pergunta e reflete, né? Vamos falar em tortura artifício. Era bunda de homem, de mulher e ponta de pirâmide, né? O meu verbo tem poder. Era mão aqui, mão lá, mão cortada, mão não sei o que, rato em vagina, rato em bunda, coisa assim. E essas coisas, pois é. O que acontece aí? Esse tempo não era bom, né? Tem uns ditador que nem Hitler que não dá para aguentar. Não dá para aguentar. O cara quer dominar o mundo, né? O pink e o cérebro, não adianta, né? E não sabe governar, não sabe administrar as coisas. Gente, põe uma coisa na tua cabeça. Jesus Cristo tá nos livros, tá na Igreja Católica, era uma potência no mundo, tem que falar assim, né? O homem não nasceu para ser rei, não é o natural. Tá errado, tem que falar. Vence o mal com o bem, isso daí é ciência. Hoje em dia tem resultado. Deus tá no negócio, a coisa anda. Para de ter medo de morrer. Tu não vai pegar muitas mulheres na vida. Tu não vai pegar mulher na vida então. Para de depender de pena de mulher. Para de depender dos outros. Vamos falar de história, né? O que mais tem história que eu me lembro, né? Tem guerra, né? Guerras, comércio, Genova, Veneza, né? Entra até o rio Eufrates, né? Colônia, o Brasil era colônia de Portugal, Dom Pedro I, Dom Pedro II, né? Os índios é que dominavam, tem que estar falando assim, não adianta. Quem mandava era os índios, né? Portugal, porra nenhuma,
né? Portugal não é merda nenhuma hoje em dia por causa do quê? Da França, quando vê. Entra ali a Alemanha, os Estados Unidos é sério. Saiu debaixo da asa da Inglaterra, né? Pena que a rainha morreu. Foi o marido, foi ela, né? É uma pena. Eu fui lá e falei de Jesus, né? Vamos falar do que mais, né? Vamos falar o Apocalipse 11, Igor Mateus, não é Mateus, é Igor, tá falando do quê? Não vem Jordinha, brinquedo, né? Esse caso eu estaria com uma loira. Não, não vai no Upgirl 2, é brincadeira, né? Vamos falar do quê? Não vai no Xbotinela, ninguém me conhece lá, né? A Luninha quieta fica quieta, pois é, vamos falar de outra coisa. Vamos falar do quê, né? História é isso daí, né? Entra o rio Eufrates, né? O mar Mediterrâneo, né? Que passa ali perto da Rússia, né? Eu vou dizer uma coisa aqui. Quando a Rússia sair debaixo das asas dos Estados Unidos, né? Eles que se entendem bomba, aí a história é diferente, é verbo a coisa, é falado, é papa, entendeu? Papa na língua, né? É assim que é o certo. Quando ele tá perto de vir, é ele mesmo, não adianta, tu vai perceber isso no inferno ou no céu, né? Então, há histórias que, né, a mitologia nórdica, Valkyria Profile, Entrodin, a Freya, o Angry, o Lione, que era a tal Valkyria Hirth, as três irmãs do destino, né? Vai pro Japão, né? O Japão um dia vai brilhar, mas tem coisa boa lá, né? Principalmente mulher. Pois é, tem que ir pra lá. Vamos falar de outra coisa. História. O que mais tem história, né? O que mais tem história? Tem guerra, tem comunismo, negócio de Jesus. Tu quer reconhecido em história? Ser reconhecido em história? Tem Darwin, tem Newton, né? Tem Lamarck, né? Aí vai para biologia, né? Lei do uso e desuso, essas coisas. Genealogia, árvore genealógica, árvore da tua família, né? Tem o que mais? Tem biologia genética, né? Genética. Esses caras, eu vou te falar uma coisa, eu conheço esses caras. Eles eram loucos, mas eram conhecidos. Se tu quer isso pra tua vida, vai, né? A saber que a loucura é insensatez e a maldade loucura diante de Deus é a mesma coisa, né? Vamos falar do quê? O que é ideal pro carinha ali e a carinha lá? Se casar, né? Eu sou bem verdadeiro, não vou dizer mais nada. Se casem, entendeu? É isso devido a vocês. Assim quis Deus. Daqui a pouco, querendo ou não, século 21, 22, 2020, bomba nuclear, lá em cima no céu, satélite, ET, vai anjo, aí é verdadeiro. Pois é, essas coisas, chegou na lua, né? Tu tem que cuidar dessas coisas, cara. Porque a Bíblia fala do quê? Salomão, 700 concubinas. Davi, 1000 concubinas, né? Moisés, Algozípora, casou, se aquietou, né? O que mais? Moisés era quem? Era o Gai do Li, não é esse nome, é diferente. Maitogai, né? Ele tem um chute forte. Ele chuta, era bom na espada, matou um, todo mundo sabe, né? Moisés, eu vou te dizer, Moisés a coisa ficou séria. Devia estar nos livros, na aula? Devia, cara. O mundo, ó, presta bem atenção que eu vou te falar nesse vídeo que tu tá vendo. O mundo só vai andar quando tiver reconhecimento. Não anda nem no inferno, muito menos no céu. Jó 1, né? O que mais tem história, né? Guerra dos Farrapos em Porto Alegre, é história. História é fácil, cara, tem que ler, ler é bom,
Sabe por quê, cara? Eu vou te ensinar as manhas da vida. Tu pega a mulher. Eu já levei uma na casa dela. Só pra ensinar. Não pode perder oportunidade. Melhor é PA em inglês. Ser fiel. Entendeu? Satisfaz do coração. É isso daí. Resultado. O que mais em história? Né? Conquistas. História fala de conquistas. O mundo evoluiu, celular. Os Estados Unidos tirou do soviético. Tá no Google. Tá na língua portuguesa. Tá onde? Na internet. Não é problema meu. É problema de quem? Do país. O que vocês fazem reflete em Deus. Eu vou dizer bem a real para vocês nesse vídeo. Ninguém aqui tem medo de bomba, muito menos de arma. Assim é a aula no Brasil. Vamos falar de coisa a mais, né? Vamos falar do que, né? Notebook, essas coisas devem vir de chinês, deve ser. O mundo evoluiu, né? Lembrando, as coisas se resolvem conversando. Eu não vou dizer mais nada, eu vou ficar quieto, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, entendeu? Esse aí é o eu sou. Conhece o eu sou da Bíblia? Cuidado para ele não te pegar. A coisa que anda com ele. Vamos falar mais, né? O que mais entre história? O 14 bis. O Brasil tem suas conquistas. Biju hoje em dia. Tem 14 bis, Santos Dumont, da Silva, só faltou isso, né? E tem a Copa, entra na história. O Pelé, rei do futebol. Não, eu não vou ser patriota. O Ronaldo, vai o Messi, o gênio da bola. Ele é jovem, né? Ele é jovem. Vamos falar do que mais, né? Vamos falar do que mais, né? É bem assim a coisa, não tem conversa. Vamos falar do que mais? Invenção de carro, invenção de lâmpada. Tudo isso ajudou? Eu não sei, cara. Sinceramente, eu leio a Bíblia, leio o livro. Eu tenho ensino médio completo. Eu sou um ser da terra, né? Estou no céu em Jesus Cristo, Espírito Santo e Deus e Pai. E vou dizer mais. Na minha vida a coisa tá séria. Eu não sei o que esses Hitler disfarçado estão fazendo por aí. Muito menos mulher, né? O eclesiástico está se cumprindo. A fama corre, né? O conhecimento tem se espalhado. Abre o Facebook e divulga tuas coisas. Aí tu entra para a história, né? O grão, se não morrer, não gera fruto. Isso é falta de quê? Interpretação de texto. Juízo da Bíblia. Reconhecimento. Nada contra. Pois é. Por quê? O poder da morte e da vida está na língua. Essa é a resposta que Deus deu. Quando se fala em Deus, se fala do quê? Sucesso. Davi, Salomão, Moisés, Jesus Cristo, assim ele quis, está na Bíblia, assim devia ser, já chega de culpar Israel. Israel tem seu poder militar, né? Tem essas coisas, essas bombas do Instagram, é uma coisa que eu vou te dizer, espiritualmente sondando, incomoda, entendeu? Não te incomoda com isso. Sai dessas coisas, né? Genjutsu existe. Começa a acordar para a vida, no que? Na tua realidade. Quem faz a tua realidade é tu. Eu tenho videoaula de concurso público que é fácil, cara. Eu vou te dizer uma coisa nesse videoaula em história. Mas tu é burro, meu. Bota pra ser burro. Porque não acreditar em Deus é burrice, cara.
Não apostar em Jesus é burrice. Entendeu? Não tem experiência no coração. Eu tenho demais no coração. Já recebi 0. E essa é a aula de história.